Você vai segurar uma cebola. Eu sou casado. Me permita concluir, rapaz. Já começou! Por favor. Pai é pipo de crack. E aí, seus mitos, tudo bem com vocês? Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. O humorista Léo Lins foi condenado por piadas e o bolsonarismo tentou surfar na onda e atacaram todos que não votaram no mito. Mas esqueceram de um pequeno detalhe. A lei anti-piadas que condenou Léo Lins foi aprovada com o voto do Bananinha e toda a base do bolsonarismo, tanto na primeira votação como nos acréscimos no Senado, como na segunda votação. Aí o jogo virou e foram humilhados nas redes, com prints e matérias que provam que foram totalmente a favor. E ainda teve a matéria do Felipe Moura Brasil, que destruiu totalmente a narrativa dos defensores da liberdade relativa. Não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver. É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative o selo. Senão o Bozo volta. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Porra, tudo isso? Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Isso mesmo, a Wikipedia, eu não aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up, comedy, obra teatral, ficção, você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Exatamente. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala, apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu tô louco. Eu pergunto. Eu sou louco. Eu sou louco. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse e você responde, é um camelo. Em um outro trecho, ela fala, e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. E em outra passagem ela fala, mesmo que fosse um personagem, ainda assim, há crime. Aí, acabou. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá pra prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Como sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém pra rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Por isso eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. A atual redação de uma das leis usadas pela juíza Bárbara de Lima Izep para condenar, agora, dias atrás, em 2025, o humorista Léo Lins a mais de 8 anos de prisão por falas proferidas durante show de comédia stand-up realizado em 2022, foi aprovada no Congresso Nacional com manifestações favoráveis da esquerda, do centrão e do bolsonarismo. Uma boa história, homem! Embora parlamentares e ativistas ligados à família Bolsonaro estejam atribuindo nas redes sociais a responsabilidade exclusivamente a esquerdistas ao criticarem a condenação. É doido! A narrativa de que Léo Lins não está sendo preso pelo estado de coisas que o Brasil vem vivendo, pelo judiciário, pelo que o Gentili ajudou a fomentar, toda essa turma linda, maravilhosa, não. A culpa do jeito de ser preso, tem que começar a colocar a culpa nos bolsonaristas, mas por aí, né? E aí a tese disso daí é que a lei que foi utilizada contra o Danilo Gentili foi uma lei que teve o voto dos bolsonaristas. Será que é isso mesmo? Antes de mostrar quem puxa essa descoberta com exclusividade, a gente vai chegar lá. Antes de mostrar, né, ver quem que vem com essa linda narrativa, cara puxando esse trem foi um Eduardo Bolsonaro. Começaram a Eduardo Bolsonaro. Aí, a jornalista do Poder 360, Paula Schmidt, bate o print, naquele momento que ela destaca o nome do Felipe Barros. Pessoal, lamento informar, mas o deputado Felipe Barros também votou sim pela criminalização da piada. É verdade. Ele compartilhou uma postagem do Mamãe Falei que falava, o Léo Lins foi preso por culpa dos isentões, faz o L. Ah, é? E o Eduardo votando a favor da lei anti-piada. Bolsonarismo e esquerda aprovaram lei usada para condenar Léo Lins, só o Partido Novo votou contra. Só que tem algumas coisas que chamam a minha atenção. E antes de mostrar pra vocês que chama a minha atenção, vejam só. Vez ou outra eu falo desse cidadão aqui. Eu já falei pra vocês que ele tem amigos. Ele tem amigos? Chegaremos lá. Temos como essas coisas.
Tentei não polemizar no início da semana, mas estão cutucando, né, com a vara curta. E um dos amigos, o miguxo do Léo Lopes, o amigo do Léo, é o Deltinha. Personagem das sombras, tá ali. Olha grande parte, sabe? A informação que começa a ganhar as redes no dia de ontem. Cláudio Dantas, o jornalista mais independente do país, ele está acelerando demais. Rapaz, logo tu, Dantas, aquele RT maroto do Deltan. E a Paula Marisa caiu, né? No raciocínio tosco aí do Dantas. Vocês entendem como é que o Deltan opera? Vocês entendem como é que a turma do Novo opera? Me confundi votando pelo celular, kkkk. Esse teatro de esquerda versus direita é ridículo. O político deve ser tratado como inimigo até o último dia do mandato. Se faz um bom trabalho, seja homenageado depois, nunca entrou durante. Tá entendendo? O tipo de comentário que esse tipo de coisa leva? O político deve ser tratado como inimigo até o último dia do mandato. Se faz um bom trabalho, seja homenageado depois, nunca entrou durante. Tá entendendo? O tipo de comentário que esse tipo de coisa leva? Como assim? Tô entendendo nada. Agora que é o ponto importante. Foram realizadas 3 etapas para a conclusão das alterações naquela lei original lá de 1989. A primeira etapa é a seguinte: em 30 de novembro de 2021, a Câmara aprovou uma atualização da lei original e encaminhou o texto para o Senado, que, etapa 2, acrescentou dispositivos e aprovou em 18 de maio de 2022, dia do meu aniversário, uma versão atualizada da mesma lei. Etapa 3, em 7 de dezembro de 2022, a Câmara aprovou, sem mais alterações, essa nova versão do texto, conforme recebida do Senado. Na primeira etapa, junto com o PT, PSOL e o restante da esquerda, Eduardo Bolsonaro votou a favor do projeto de lei, assim como a maioria dos bolsonaristas. Na segunda etapa, que foi no Senado, tampouco houve resistência do bolsonarismo aos acréscimos feitos, incluindo a questão do racismo recreativo, que é essa parte sobre o Moro aí que foi usada, repito, na decisão da juíza que condenou o humorista Léo Lins. E na terceira etapa dessa tramitação, que foi quando o texto voltou do Senado para a Câmara, o então governo Bolsonaro e o PL, que é o partido do ex-presidente, na época presidente, orientaram voto sim, assim como os demais partidos. Quem poderia imaginar algo assim? Embora veículos e ativistas bolsonaristas tenham destacado nas redes que a redação final da lei foi sancionada pelo presidente Lula, isso só ocorreu porque a tramitação terminou no último mês de mandato de Jair Bolsonaro. E igualmente teria sancionado o texto, já que o seu então governo e o seu partido o endossaram no Congresso. Não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver. Aí o Arthur Lira, que era o presidente da Câmara na ocasião, anunciou a votação e o resultado. Vamos verificar. Está encerrada a votação. 358 sim, 17 não, 2 abstenções. Está aprovado o projeto. Estão prejudicadas as proposições iniciais e as emendas. Em votação, a redação final, aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Agora vamos ver, no registro da Câmara dos Deputados, como os partidos orientaram. Olha a orientação, isso é só uma parte? Tudo sim. PSL, PT, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, Republicanos, PSB, DEM, PDT. Próximo print que continua essa lista. Olha aqui, só o novo tá não. Ó. Podemos, PSC, PROS, PTB, PSOL sim. Avante, PCdoB sim. Cidadania sim. Patriota, PV sim. Rede sim. Maioria, minoria, tá ali sim. Oposição sim. Não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver. Então, a gente vai agora ver, mais especificamente, os votos de alguns deputados do PSC, na época, que era o partido, adivinha de quem? Eduardo Bolsonaro. Aí, ó, esses são alguns dos deputados do PSC naquela época e votaram sim. Você vê que já começa pelo bolsonarista Daniel Silveira, aquele que já foi preso e tudo. Passa ali pelo Eduardo Bolsonaro, que tá destacado. Você tem o Felipe Francischini no final, Felipe Barros, vários bolsonaristas nesse momento no PSC. Então, Eduardo Bolsonaro votou a favor. São os votos do PL. Olha, o PL, que é o partido do Jair Bolsonaro. Foram 33 votos a favor. Todos os votos do PL foram a favor. Não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver. Aí mais uma parte, você vê que tem o Josemar Maranhãozinho, que já esteve envolvido aí em alguns escândalos. E aí você tem a parte final, incluindo o voto do Marco Feliciano. Que é a maior putaria! Houve também a entrega de um relatório final de uma comissão de juristas, e foi instituída ali na própria Câmara dos Deputados para dar sugestões legislativas a respeito desse tema. E uma das sugestões feitas pela comissão de juristas, consultada pela Câmara, foi a do chamado racismo recreativo, como causa de aumento dos crimes de racismo, que é a maneira como eles colocam, na prática, é aumento da pena. O senador Paulo Paim, do PT, que é o relator dessa matéria no Senado, resumiu assim essa questão. Outro tema relevante é o chamado racismo recreativo. Trata-se da circulação de imagens derrogatórias que expressam desprezo por minorias raciais na forma de humor, de modo a comprometer o status cultural, o status material dos membros desse grupo. Vai dar resposta a essa violência psicológica que contribui para gerar a baixa estima em crianças, jovens. Propõe-se o racismo recreativo como causa de aumento dos crimes de racismo. E o relator Paulo Paim, do PT, defendeu essa nova versão do texto, que também contou com emendas apresentadas pelos senadores Jorge Cajuru, Rose de Freitas, Mara Gabrilli e Randolfo Rodrigues, que na época era da Rede, hoje é do PT. Além de um ajuste solicitado pelo Carlos Viana, do próprio PL. Não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver. E o então senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, que presidia a sessão, passou a palavra ao senador Eduardo Girão, na época no Podemos, ele é do Ceará, hoje está no Novo. E o Novo era contra esse projeto, mas ele elogiou o relatório, o Girão, naquela época. Parabéns ao senador Paulo Paim por mais um golaço. E em seguida, o Álvaro Dias exaltou o texto como um avanço histórico. A presidência, em nome de todo o Senado Federal, quer cumprimentar a autora do projeto, a deputada federal Tia Heron, e o senador Paulo Paim. Realmente é um gesto importante que pratica nesta tarde o Senado Federal. Sem exageros, poderíamos considerar um gesto histórico, um avanço histórico. E quando o texto voltou à Câmara para ser votado, lulistas e bolsonaristas discursaram a favor dele. E este projeto evolui para uma tipificação
da injúria racial coletiva, que é um passo importante na tipificação da injúria. Uma honra estar neste ringue, onde eu luto pelo Brasil. Esse projeto sou totalmente favorável, porque ele esclarece muito bem a injúria racial, principalmente em ambiente coletivo. Por isso, senhor presidente, sou totalmente favorável a esse projeto. Não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver. Agora vamos ver a bolsonarista Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Lembrando que a gente está naquela que eu chamei de terceira etapa. Depois que o texto aprovado pelo Senado, com alterações em relação ao texto que veio da Câmara, voltou para a Câmara. Então nós vimos o discurso do Bibo Nunes a favor do projeto. Agora vamos ver o da bolsonarista Soraya Santos, do PL do Rio. Presidente, o PL encaminha assim. Queria destacar, deputado Antônio Britos, a importância desse projeto e a generosidade de Vossa Excelência, dando nome às pessoas que construíram o resultado dessa relatoria. A pena anterior era muito pequena. Então esse relatório traz algumas novidades que são muito importantes ao combate dessa injúria que ainda assola a sociedade brasileira. PL, portanto, senhor presidente, encaminha sim. E aí a orientação do PL, o partido de Jair Bolsonaro, Eu peço, por favor. sim ao projeto. Eu peço, por favor. Perdão, mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone, perguntaram a senha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui.